O que significa ser batizado com fogo? Será que tem a ver com avivamento, capacitação com poder, purificação? Ou será que tem a ver com condenação eterna, juízo divino? Fica até o final deste vídeo e vamos refletir juntos naquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Olá, eu sou o Silas Vieira e você está novamente aqui na nossa sala de aula teológica. E hoje nós iremos refletir, nós iremos conversar um pouco sobre a questão do batismo com fogo. Atualmente esse assunto voltou a estar em alta, principalmente na internet. Nós temos aí vários hinos que falam sobre o batismo com fogo, que clamam, que pedem o batismo com fogo. Nós temos pastores, teólogos que estão debatendo esse assunto na internet e praticamente todos os cristãos possuem uma opinião própria com relação a esse assunto, com relação ao significado do batismo com fogo. Então é um assunto que está em alta, é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas e hoje nós iremos refletir um pouco naquilo que a Bíblia diz sobre o batismo com fogo. Talvez você já orou ou escutou alguém orando, Senhor, me batiza com fogo, me batiza com teu fogo. E quando nós falamos isso, quando nós pedimos isso, será que nós estamos pedindo algo bom ou ruim? Será que esse pedido é realmente bíblico? E dentre as principais linhas de pensamento sobre esse assunto, existem aqueles que defendem que o batismo com fogo, ele é para os cristãos, ou seja, os cristãos são aqueles que recebem tanto o batismo com o Espírito Santo, como também o batismo com fogo. E aí esses entendem o fogo aqui no sentido de purificação, o fogo que purifica, que santifica, que limpa. E eles alegam que uma das formas de interpretar a palavra fogo quando ela aparece nas escrituras é no sentido de purificação, o fogo que purifica. Outros dizem que o batismo com fogo também é para os cristãos, mas fogo aqui seria entendido como avivamento, uma capacitação com poder ou algo do tipo. E ainda outros defendem que o batismo com fogo, ele não é para os cristãos. Os crentes são batizados com o Espírito Santo e o batismo com fogo seria então para os ímpios, e fogo seria entendido como juízo, como condenação da parte de Deus. E diante de várias interpretações, existem aqueles que dizem o seguinte: nós podemos seguir qualquer uma delas, porque são linhas de pensamentos e cada um tem a sua e tá tudo bem. Porém, nós não podemos nos esquecer de que a verdade ela não é relativa. Existe uma verdade e não tem como todas as posições estarem certas ao mesmo tempo. No fim das contas, uma estará certa e as outras estarão erradas. E cabe a nós, enquanto intérpretes das Escrituras, deixarmos as nossas opiniões, as nossas vontades, as nossas experiências de lado, olharmos para as Escrituras e buscarmos, através dos princípios hermenêuticos corretos, encontrar aquilo que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto. Nós queremos que a palavra de Deus julgue as nossas opiniões, que as escrituras julguem as nossas experiências. E dessa forma eu quero te convidar a analisar alguns textos sobre esse assunto. Nós não iremos trazer aqui opiniões de teólogos ou algo do tipo, nós iremos simplesmente olhar para o texto e buscar entender aquilo que o texto diz, aquilo que a palavra de Deus nos ensina com relação a isso. E o texto clássico, que embasa aí essa discussão, é o texto de Mateus capítulo 3, no versículo 11, que diz o seguinte: eu batizo vocês com água, e aqui é João Batista dizendo: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o primeiro fato que fica estabelecido aqui para nós com base no texto é o de que aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. João Batista ele está aqui anunciando aquele que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E sobre o batismo com o Espírito Santo especificamente, nós falaremos em outro vídeo, tá? Nesse vídeo aqui nós iremos focar na questão do batismo com fogo. E para entendermos o que João está dizendo aqui, o que
que ele quis dizer com essas palavras, nós temos que olhar para o contexto da passagem. Nós não podemos simplesmente isolar o versículo 11. Então nós iremos buscar entender aqui essas palavras, né, batizar com o Espírito Santo, com fogo, dentro do contexto da passagem. E de fato, existem passagens bíblicas que tratam do fogo no sentido de purificação, né, um fogo que vem para limpar as impurezas. Mas o que irá definir o significado da palavra é o contexto. E quando nós olhamos para o contexto da passagem, nós vemos que João ele está pregando no deserto da Judéia, né? Ele está chamando as pessoas ao arrependimento, está preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho para o Messias. E enquanto ele está fazendo isso, o texto nos diz que muitas pessoas iam até ele, confessavam seus pecados, eram batizados, enfim. E aí, dentro do contexto de João pregando, nós lemos as seguintes palavras aqui no verso 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha só, fogo sendo direcionado aqui para as árvores que não produzem bons frutos. Aí o verso 11, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E aqui, novamente, o fogo sendo direcionado para a palha. Se você observar o contexto da passagem, no verso 10, o fogo está sendo direcionado para a árvore que não dá bom fruto. E no verso 12, nós temos um fogo eterno que queimará a palha, em contraste aqui com o trigo, né, que será recolhido no celeiro. E nada no texto nos permite mudar o significado da palavra fogo no verso 11. Da mesma forma que o fogo eterno está sendo colocado aqui para condenação, né, para punição da árvore que não dá bom fruto e da palha, esse é o mesmo sentido do fogo no versículo 11, esse é o sentido natural, essa é a forma natural de ler o texto. Se você observar, o versículo 12 está explicando o versículo 11. O batismo com o Espírito Santo seria o ato de recolher o trigo no celeiro, que seria aqui a salvação. E o batismo com fogo é o ato de queimar a palha com um fogo eterno, que seria a condenação. Então, o verso 12 está explicando o verso 11, explicando para nós o que significa batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. E essa linguagem que João usa de recolher o trigo no celeiro e tal, isso aqui já aponta para uma perspectiva de juízo. Se você observar comigo ainda no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, no verso 27, diz o seguinte: então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Essas palavras de Jesus reforçam a ideia de que quando nós falamos sobre recolher o trigo no celeiro, né, queimar o joio ou queimar a palha, nós estamos falando de salvação e de condenação. As palavras de João Batista aqui estão num contexto de condenação. Então, o batismo com o Espírito Santo seria recolher o trigo no celeiro, que é a salvação, e o batismo com fogo seria o oposto, que é queimar a palha com o fogo eterno, que seria a condenação. E além dessa análise do contexto aqui de recolher o trigo, de queimar a palha, queimar a árvore que não dá fruto, existem outras evidências que mostram para nós que esse fogo
aqui do capítulo 3 de Mateus não pode ser o fogo de purificação. E uma outra evidência é o fato de que o verso 12 apresenta o fogo no sentido de um fogo eterno, um fogo que nunca se apaga. Quando a Bíblia fala sobre purificação na vida do crente, ela nunca fala sobre algo eterno, sobre algo sem fim, sobre um processo infinito, né? Nós encontramos nas Escrituras o processo de purificação como algo que tem começo, meio e fim, como algo que atinge o seu objetivo, que é o objetivo de purificar. Mas se nós falarmos sobre uma purificação eterna, nós estaremos falando sobre uma purificação que nunca irá concluir o seu objetivo, uma purificação que nunca irá purificar de fato, porque ela é uma purificação eterna. E as Escrituras nunca utilizam fogo eterno para falar de purificação. Então, se em Mateus 3, o fogo que está sendo apresentado ali é um fogo que nunca se apaga, um fogo eterno, esse fogo não pode se tratar do fogo da purificação. Nós temos que interpretar a Bíblia dentro do contexto das Escrituras. E a Bíblia, a própria Escritura, não nos permite interpretar o fogo eterno no sentido de purificação. Muito pelo contrário, nós temos vários textos que apresentam o fogo eterno ou o fogo que nunca se apaga no contexto de condenação. E nós temos dois exemplos aqui para citar. Mateus, no capítulo 25, verso 41, diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Outro exemplo é Marcos, no capítulo 9, no verso 43, que diz: E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então aqui nós temos dois versículos que tratam do fogo eterno ou do fogo que nunca se apaga no sentido de condenação. E nós não temos nenhum texto que fala sobre purificação utilizando essa expressão de um fogo eterno, um fogo que nunca se apaga ou uma purificação sem fim. Nós não temos isso. O contexto aponta para o sentido de condenação. Quando nós apresentamos esses argumentos, quando nós olhamos para o contexto, né, e falamos que o batismo com fogo ali se refere à condenação, alguns apresentam uma objeção, e eu gostaria de voltar com você para Mateus no capítulo 3, no verso 11. Vamos ler novamente. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A objeção é a seguinte: o batismo com fogo deve ser direcionado aos cristãos, porque o texto está dizendo: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A ideia aqui é que as mesmas pessoas ou a mesma audiência que será batizada com o Espírito Santo também será batizada com fogo, porque o texto está dizendo: ele os batizará, ele batizará vocês. E de certa forma isso é verdade. Os batismos aqui, os dois batismos, né, com o Espírito Santo e com fogo, estão sendo direcionados para a mesma audiência. Porém, isso não significa que estão sendo direcionados para as mesmas pessoas. E para a gente compreender isso, nós temos que novamente analisar o contexto de Mateus capítulo 3. No versículo 5 diz o seguinte: Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, até onde João Batista estava, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui nós temos a primeira classe aqui dentro da audiência, aqueles que confessavam os seus pecados e que eram batizados. Porém, a sequência do texto diz: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? E aqui ira no sentido de condenação, a ira que virá, a ira por vir.
produzam fruto digno de arrependimento. E aqui nós temos então a segunda classe dentro da audiência de João. Então, de fato, aquela mesma audiência iria experimentar o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Mas isso não significa que as mesmas pessoas iriam experimentar as duas coisas. Porque dentro da audiência de João, para quem João está falando, existiam pessoas que estavam confessando seus pecados e sendo batizadas, ou seja, pessoas salvas, e existiam ímpios, raça de víboras, pessoas que não iam escapar da ira vindoura, da ira que estava por vir, que é no sentido de condenação. Então João olha para essas pessoas e diz: aquele que virá após mim, ele os batizará. Ou seja, entre vocês, entre a audiência, existem pessoas que serão batizadas com o Espírito Santo e pessoas que serão batizadas com fogo. Então, isso está sendo direcionado para a mesma audiência, mas não para as mesmas pessoas. E com base em tudo isso, fica muito claro que o contexto de Mateus capítulo 3 aponta para o sentido de condenação. Batismo com fogo é um batismo de juízo, de condenação, fogo eterno, direcionado então para as árvores que não dão bons frutos e para a palha, em contraste aqui com o trigo que será salvo, ou seja, que será batizado com o Espírito Santo. Mas o último argumento que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão e que reforça ainda mais essa questão do batismo com fogo no sentido de condenação é fazer uma análise gramatical dos evangelhos. Nós olhamos aqui para o texto de Mateus, Mateus capítulo 3, mas nós encontramos essa passagem também nos outros evangelhos. Eu gostaria que você prestasse atenção no contraste que existe entre eles. Marcos, no capítulo 1, no verso 7, diz: E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. E aqui nós temos um ponto final. Marcos não cita as árvores que não dão frutos, Marcos não cita a palha que seria queimada com fogo eterno e, consequentemente, Marcos não cita o batismo com fogo. E aqui eu quero que você comece a prestar atenção nos detalhes do texto. E nós vamos para Lucas. Lucas, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: João tratou de explicar a todos: Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Lucas, assim como Mateus, cita a palha que seria queimada, em contraste aqui com o trigo que seria recolhido, e consequentemente Lucas também cita o batismo com fogo. Nós vemos que as duas coisas estão interligadas. E quando nós olhamos também para João, no capítulo 1, no verso 32, diz assim: E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João também não cita as árvores que não dão bons frutos, nem a palha que seria queimada, e consequentemente ele não cita o batismo com fogo. Se você observou a gramática dos 4 evangelhos, você viu que sempre que os autores citam as árvores que não dão bons frutos e a palha que seria queimada, eles também citam o batismo com fogo. Mas quando eles não citam as árvores nem a palha, eles também não citam o batismo com fogo. Isso nos mostra que o batismo com fogo está intimamente ligado com a palha sendo queimada, com as árvores que não dão frutos sendo queimadas, com a condenação, com o juízo eterno do nosso Deus. E nós bem sabemos que as árvores que não dão frutos e a palha representam os ímpios, ou seja, o batismo com fogo é para os ímpios e não para os cristãos. O contexto dos 4 evangelhos nos mostra isso. E isso se comprova em Atos, nas palavras do próprio Jesus, quando ele diz no capítulo 1, no verso 4: E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus aqui diz que os seus discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, mas não diz que eles seriam batizados com fogo. E a explicação para isso é que Jesus está diante dos seus discípulos. Jesus está diante de salvos e não de árvores que não dão frutos ou de palha. Então, o batismo com fogo não é citado. Essa é a lógica que nós encontramos em Atos e que nós encontramos também nos 4 evangelhos. Sempre que os cristãos estão ali em contraste com os ímpios, com as árvores más, com a palha, o batismo com fogo aparece. Mas quando não aparece esse contraste entre os cristãos e os ímpios, os autores falam apenas do batismo com o Espírito Santo. Então isso fica muito claro no contexto dos 4 evangelhos. Sendo assim, a posição que me parece ser a mais bíblica, a posição que tem mais evidências bíblicas, é a que diz que o batismo com fogo se refere a juízo, se refere a condenação e é direcionado aos ímpios. E aqui seria um fogo eterno, um fogo que nunca se apaga. Batismo com o Espírito Santo é direcionado aos cristãos, aos salvos, e sobre isso nós falaremos em um outro vídeo, e o batismo com fogo é direcionado aos ímpios, aqueles que serão condenados. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para compreender aí o raciocínio, entender ali os contextos das passagens, e eu espero também que de alguma forma esse vídeo possa ter contribuído aí para o seu aprendizado, para o seu crescimento, possa ter ajudado aí a tirar um pouco das dúvidas que surgem com relação a esse assunto. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, e que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.